Estamos nos nossos 21 dias de jejum, a porta da salvação. Tema de hoje, a disciplina da graça. Uma coisa que todo cristão precisa compreender é a diferença entre a posição e estado. Posição é aquilo que somos em Cristo diante dos olhos de Deus, mas estado é a forma que nos encontramos no momento. A vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. Quando o nosso estado se torna ruim, então o Senhor nos disciplina. O objetivo da disciplina é nos levar a expressar a glória na nossa posição em Cristo. A diferença entre a posição e o estado. Todos nós precisamos compreender que existe uma diferença entre a nossa posição e o nosso estado. O nosso estado muda todo dia, mas a nossa posição permanece para sempre a mesma. Uma coisa é a nossa posição, outra o nosso estado momentâneo. Sua posição diante de Deus já está estabelecida. Sua posição como filho, justo, santo, inculpável nunca muda. Assim, sua posição nunca muda, mas o seu estado sim. Às vezes você se sente entusiasmado, outras vezes fica deprimido. E há momentos em que você fica nervoso, há momentos em que você está de bom humor e cheio de alegria. Há dias em que você está generoso e outros que você quer guardar tudo para si. Há dias de muita alegria e outros de imensa tristeza. Como você já entendeu, o seu estado é flutuante e transitório, mas a sua posição diante de Deus, ela permanece e ela é eterna. Sempre se avalie com base em sua posição, nunca com base em seu estado momentâneo. Nunca avalie sua posição com base em seu estado, mas sempre julgue seu estado com base em sua posição. É normal pensarmos, hoje de manhã eu tive impulsos ruins e quase agredi uma pessoa. Agora Deus não tem mais opinião boa a meu respeito. Eu me deixarei levar por aquela tentação e agora Deus não tem uma opinião positiva sobre mim. Como posso agora servir ao Senhor? Como que eu vou liderar? Essa é a sua situação muito comum. Nós permitimos que o nosso estado afete a nossa percepção da posição. Todavia, aos olhos de posição foi conquistada por Cristo e não é por você. Consequentemente, você não pode alterá-la. Permaneça na posição. Há um maravilhoso exemplo desse princípio no Velho Testamento, quando o povo de Israel peregrinava no deserto. Eles tiveram de passar pela terra de Moabe. Balaque, o rei de Moabe, estava com muito medo de Israel e contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Deus, porém, não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo e Balaão é obrigado a fazer algumas afirmações extraordinárias. Primeiro, ele diz que Deus já abençoou Israel e isso não pode ser revogado. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Não viu a iniquidade em Jacó, nem completou desventura em Israel? O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Números 23, 20 ao 21. No verso 21, ele diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Veja que afirmação espantosa. Essa é a nossa posição na aliança, pois ele disse, das as suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não diz que não havia pecado em Israel, ele apenas diz que não os vê. Não devemos nunca pensar que não há pecado entre nós, mas devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê iniquidade em Israel. Quando ele nos olha, não vê pecado em nós. Sabe por que Deus não viu iniquidade em Israel? Porque no meio do acampamento estava o tabernáculo, e nele havia o altar de bronze que aponta para a cruz, e todos os dias o cordeiro era imolado nele, lembrando-nos do Senhor Jesus. Sua posição hoje está em Cristo. Estando em Cristo, quando Deus olha para você, ele vê Cristo, que não tem pecado. Seu estado pode ser eventualmente ruim, mas sua posição é eternamente divina. E se isso era verdade na velha aliança, muito mais agora. Uma vez que Deus disse que somos perdoados e justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado. Alguns acreditam que suas muitas quedas e pecados podem fazer com que sua posição mude diante de Deus, mas isso é mentira do maligno. O pai pode discipliná-lo, mas jamais mudará sua posição de filho. Hebreus 6, 13 ao 20. Não ignore o seu estado.
Uma vez que a nossa posição é muito mais importante, será que devemos ignorar o nosso estado? Claro que não. Julgue seu estado com base em sua posição. Porque estou próximo de Deus, sou justo aos seus olhos, pelo que Cristo fez. Porque eu sou altamente favorecido no amado, posso pedir a Deus que me ajude a tratar com esses momentos ruins. Quando não entendemos essa verdade, tendemos a julgar nossa posição pelo nosso estado. Pensamos que a posição depende de nós, e quando nosso estado muda, nós concluímos que a nossa posição muda também. O seu estado não pode alterar a sua posição diante de Deus, mas ele é também importante. O seu estado, ainda que momentâneo, pode mudar ou afetar a sua posição diante dos homens e seu testemunho perante as pessoas. Pode até tirar a sua paz na mente por causa da comunhão com os outros. O seu estado pode também afetar o seu desfrute das coisas do Espírito e até a sua utilidade na obra de Deus. Por isso, não ignore o seu estado. Temos ensinado muitas vezes que a introspecção é muito prejudicial para a vida espiritual. Isso, porém, não significa que não devemos avaliar o nosso comportamento. Sim, nós devemos fazer isso evidentemente sem cair na condenação do inimigo. Precisamos dizer que existem dois tipos de autoavaliação. Aquela que resulta em autocondenação e acusação, este procede do diabo. E aquele que é saudável, quando avaliamos nossas ações para agirmos melhor. Sabemos que a nossa posição não muda, por isso sabemos e podemos mudar o nosso estado. Reconheça a disciplina de Deus. Deus pode me disciplinar quando meu estado for ruim? Sim, claro. Sua posição não muda. Ele vê você como justo, santo e sua natureza divina, mas isso não significa que ele não vai corrigi-lo. Sua disciplina, porém, jamais muda sua posição diante dele. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos os que são filhos são disciplinados pelo Pai. Aquele que não tem sido disciplinado não é filho. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Não existe contradições entre a disciplina de Deus e sua graça. Pelo contrário, a disciplina de Deus manifesta a sua graça. Um crente, depois de salvo, nunca perderá a salvação, mas evidentemente poderá ser disciplinado. A questão que frequentemente ouço é: como Deus disciplina? Antes de tudo, precisamos dizer que Deus não é um pai abusivo, que faz coisas horríveis com seus filhos. O Senhor Jesus curou todos os doentes que vieram a Ele e não houve nenhum caso de Ele colocar uma doença em alguém para lhe ensinar uma lição. Creio que o Pai jamais traz doenças e pragas sobre seus filhos. A extensão da correção é na exata medida do seu amor. Se vejo meu filho, vez após vez, fazendo o mesmo erro, e se aquilo pode resultar em grande perda para ele, eu vou corrigi-lo, para impedir que ele sofra a perda. Quando amamos, corrigimos, nunca ignoramos. Deus, porém, não vai corrigi-lo lhe dando e mandando doenças ou dando um acidente de carro, por exemplo. Deus nunca age como um pai abusivo. E estáis esquecidos da exortação que, como os filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para disciplinar que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que não nos corrigem, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivemos? Hebreus 12, 5-9. No fim do verso, lemos que se estivermos embaixo da submissão ao Pai, então viveremos. Eu creio que o Senhor nos disciplina, mas seja como for que essa disciplina venha, o resultado é que vivemos. Quando estamos debaixo da submissão ao Pai, o resultado é vida e nunca morte. A graça nos educa. Na passagem de Tito 2, podemos ver claramente os 3 tempos da graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa
e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2, 11-13. No passado, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No presente, a graça está educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. No futuro, aguardamos e bendizemos esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Veja que a disciplina é a graça de Deus nos educando. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos a sua graça em meio aos seus tratamentos em nossa vida. A disciplina na vida do filho pródigo. Creio que podemos olhar para a vida do filho pródigo e observar a disciplina de Deus na vida dos seus filhos. Ele era filho e precisou ser disciplinado por Deus, a fim de que pudesse voltar para casa. Ele perdeu todo o dinheiro. Um aspecto claro da disciplina é que Deus permite experimentarmos as consequências dos nossos atos e escolhas. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25. Receber de volta a injustiça feita é apenas a consequência do erro, não é semeadura e colheita. Quem semeia colhe muito mais do que plantou, mas experimentar a consequência é como a terceira lei de Newton. Para toda ação há uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Uma das formas como devemos disciplinar os nossos filhos é deixando que eles sofram as consequências dos próprios erros. A pior coisa que alguém poderia fazer ao jovem pródigo, faminto, no chiqueiro de porcos, seria dar comida a ele. Se alguém lhe desse comida, a consequência é que ele nunca voltaria para casa. O Senhor permite-nos perder coisas, mas Ele não manda sobre nós doenças e pragas. Deus é um bom pai. Entretanto, imagine um pai que exorta o seu filho a não brincar com a bola na rua por causa do risco de um carro atropelá-lo. Mas ele o ignora e continua brincando na rua. O pai, por amar o filho, poderá pregar a bola e furá-la. Deus jamais feriria você, mas a bola pode ser destruída. Isso é a graça de Deus. Ele perdeu as amizades. A melhor cura para a ingratidão é a perda. Não creio que um filho seja disciplinado com pragas, doenças e maldições, mas você precisa admitir que Deus pode ser muito severo com coisas que nos afastam dele ou que nos levam ao erro. Ele passou fome e foi cuidar de porcos. Uma forma como Deus nos disciplina é com portas fechadas. Deus fecha portas. Frequentemente, crentes encaram portas fechadas. O Pai fecha essas portas porque não é o melhor caminho para você. Aquela porta fechada disciplina nossas obstinações em fazer a nossa própria vontade. O garoto certamente procurou outros empregos, mas nenhuma porta se abriu. Sua única alternativa foi cuidar de porcos. E estando ali, no chiqueiro, ninguém lhe dava nada. E por fim, ele chegou mesmo a passar fome. A disciplina envolve dor. Não há mudança sem dor. Sabemos que um crente pode acalentar certos pecados em sua vida. Ele tem a posição de filho, mas seu estado pode ser lamentável. Uma disciplina frequente nessa situação é a exposição à luz. Deus mostra o pecado para que o vexame sirva de disciplina. Deus usa o vexame e a humilhação. Cuidar de porcos é a coisa mais humilhante para um judeu. Os porcos são animais imundos e um judeu jamais se sujeitaria a este tipo de trabalho. No entanto, foi exatamente isso que foi fazer o filho pródigo. O alvo da disciplina de Deus é trazer lucidez, e foi o que aconteceu. Foi nesse momento que ele caiu em si. Ele caiu em si. O garoto caiu em si e disse: pequei contra o céu. E nesse momento que ele decide voltar para casa. Esse é o alvo final da disciplina, levar-nos de volta ao Pai. Uma coisa que aprendi durante os anos foi que a disciplina aproxima o filho do Pai. Toda mãe sabe que quando ele é disciplinado, o filho, ele fica ainda mais apegado a ela emocionalmente. Toda criança, quando erra, sabe instintivamente que ele deve pagar pelo erro. Quando ela é disciplinada, sente paz, mas quando ela erra
e não é disciplinada, ela se torna ansiosa e angustiada. E creio que o mesmo princípio se aplica à disciplina de Deus. Deus disciplina os seus filhos. A disciplina, na verdade, é algo muito importante para Deus. A Bíblia diz que Eli não falava nada com seus filhos e permitia que eles continuassem lidando com as coisas espirituais de maneira leviana. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, e pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos o fizeram escravos. E ele não repreendeu. 1 Samuel 3,13. Assim vemos que Deus é um pai que pode corrigir com severidade, porque ele não gosta quando nossos pais agem de forma disciplinante, com a disciplina. Eli não fez as coisas terríveis que seus filhos faziam. Ele foi julgado unicamente porque foi negligente com a disciplina. O nosso Deus é um pai zeloso que certamente nos disciplinará. Davi também não foi um bom pai. A respeito de Adonias, a palavra de Deus diz que Davi, seu pai, nunca o contrariou. Pode ter certeza que Deus não é assim. Para o nosso bem, ele vai nos contrariar. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. 1 Reis 1:5-6.